Então, igreja amada do Senhor, como está falando aqui na palavra de Deus, no livro de Esté, capítulo 1, versículo 9, aonde nós lemos para a glória de Deus. Aleluia a Deus, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. E aqui, igreja, como nós vimos e lemos, quem quiser também ler em casa, leia primeiro Esté, capítulo 1, versículo 9. E aí então, irmãos, o rei Assuero tinha feito aquele grande banquete, e aí convidou todos os grandes, né? Aqueles homens importantes das outras cidades, até líder, até... Vamos dizer que era... Vamos fazer a comparação nos dias de hoje para vocês. Era como se fossem os presidentes. E aí ele leva aquelas pessoas e coloca ali, dá um grande banquete. Glória a Deus. E aí a Bíblia relata que quando chegou no meio daquele banquete, ele já estava com o coração alegre, porque aqui quando fala de coração alegre pelo vinho, não está dizendo que é aquela alegria que o Senhor dá, não, porque o salmista Davi mesmo falou, até que Deus coloque no meu coração, e já colocou, a alegria muito mais do que o moço, do que o vinho, do que qualquer coisa, do que o trigo, é a alegria do Senhor no meu coração. Mas essa alegria aqui representava, você sabe o quê? A doidice que Assuero ia fazer. Porque uma pessoa embriagada, aí tem gente que defende ainda o alcoolismo, que eu já fui alcoólatra, eu sei o que é isso, o mal, o malefício que faz, e meu pai também já foi alcoólatra, eu sei o que é isso, que hoje para a glória de Deus, eu pregando num culto, ele se libertou para a glória de Deus, aceitou Jesus, e hoje, para a glória de Deus, está liberto. Mas ainda tem gente que diz assim, tem alguns lugares que a gente por ética não vai citar, mas a gente fica estarrecido de ver que ainda tem igrejas que diz assim, um pouquinho só de vinho não faz mal a ninguém, porque o que não pode é se embriagar. Gente, eu queria dizer para vocês aqui agora, que não tem pecadinho e nem pecadão. Agora, porque eu vou contar um pouquinho de mentira, então isso representa que eu não estou pecando, porque é só um pouquinho de mentira que eu estou contando? Não existe pecadinho nem pecadão. O que é pecado, seja ele grande ou pequeno, é pecado e ponto final. Glória a Jesus. Então, igreja, aqui está. Ele convida, depois já está, vamos dizer ali com o coração já tomado pelo vinho, vamos dizer até com o coração já meio alegre ali, mas entre aspas, a alegria da tolice, porque quando a pessoa, ela começa a ingerir o álcool, ela começa a perder a coordenação motora, ela já começa a perder a coordenação motora. É tão provável que quem dirige não pode beber. Porque ele começa a perder o cérebro, já não consegue mais coordenar na coordenação motora, a visão já não fica a mesma coisa, a mão, os pés, não tem mais aquela coordenação motora como você, lúcido sem ter bebido nada, já começa por aí. E aí, irmãos, o que acontece? Ele já tinha perdido a coordenação motora. Aí ele manda chamar a rainha Vasti dentro do palácio, naquela grande festa, e ele manda chamar a rainha e dá aparência, como muitos interpretam, que ela não veio porque ela era rebelde, ela não veio porque ela não quis obedecer o rei. Não, já era um projeto de entrar para salvar o povo judeu de um homem chamado Naamã, que estava pior do que Hitler, querendo matar todos os judeus e acabar com tudo. É verdade, Deus. Deus já estava trabalhando ali. É verdade. Deus já estava trabalhando naquele momento. Mas se você parar e analisar, igreja, o mais lindo disso tudo
É que quando ele manda chamar ela, e se vocês verem aqui, ó, a Bíblia fala enfaticamente, categoricamente, que ele chamou para ela se apresentar para aquele povo, mas ele não queria que ela se apresentasse como rainha. Ela tinha que entrar desnuda, dançando aquelas danças imorais, para que o povo viesse ver. Você vê o que a bebida não faz na vida de um homem, ter a coragem de mandar a esposa dele dançar para outros homens, desnuda, só porque já estava embriagado. E ela vai lá e diz assim: isso eu não farei. Sabe por quê? Porque era uma mulher de honra que considerava, e a Bíblia diz que a verdadeira mulher guarda a sua honra, como até mesmo os guarda um palácio. E aquilo para ela era a honra dela. Graças a Deus. E por ela dizer não, ele ficou muito aborrecido. Mas ela não queria expor o corpo dela, porque ela saberia que ela estava também atraindo a ira de Deus, como quê? Como no resultado que ia gerar aquela dança imoral e sensual, e ela desnuda o pecado de lascívia. E ela não quis fazer isso. E a Bíblia diz que aquele homem fica furioso. E por causa do não de Vasti, ela dá uma entrada para que Deus viesse operar através da vida de Esté, até mesmo para que Naamã não viesse fazer o que tinha que ser feito. Por quê? Porque assim, ó, o que acontece? Só para vocês entenderem. Era Naamã ou era Ramã? Qual que era? Ramã, não é? Não é Ramã? Então, vamos corrigir aqui, porque é Ramã. Naamã é o homem que deu os 7 mergulhos e tudo mais, né? Então vamos corrigir. Aleluia. E aí Ramã vai lá e se desespera com a entrada de Esté. Mas você pode ver um não de uma pessoa sincera, um não de uma pessoa verdadeira. Nem sempre nós devemos dizer sim. Quando se trata do inimigo, é sempre um não na cara dele. Quando se trata de negociar com o diabo, com o inimigo, nós sempre temos que dizer não. E ponto final. Não tem eu vou ver, eu acho, eu não, é não e pronto. Porque com o inimigo ninguém se negocia. E aquele homem faz isso, irmãos. Aquela mulher foi corajosa, porque ela, negando aquele pedido do rei, ela perdeu ali, ela perdeu o cargo de rainha, e ela poderia ser morta, mas ela preferiu a morte do que sair se exibindo e fazendo a vontade de um marido bêbado e doido. É por isso que aí a importância de mulheres que dizem: porque eu tenho que fazer de tudo para agradar o marido, para não perder o casamento. Não, minhas irmãs. Quando você vê igreja que vai pecar, pode dizer um não, que o Senhor vai ser contigo e vai honrar mais ainda teu casamento e a tua vida. Aprenda a dizer não para o inimigo. Isso vai te fazer uma vitoriosa. Não vão muito longe, irmãos, também. Quando a pessoa disse não para o erro, para o pecado, para o engano, outro também que disse não foi quem? Outro que disse não, que foi muito lindo também, foi até mesmo Moisés. A Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo judeu e passar todas as lutas do que dar um sim e ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele sabia que ele não era, ele era hebreu e pronto, acabou. É isso que o cristão tem que fazer. Você é cristão e muitas coisas você não pode fazer, e quando te chamarem para fazer, você tem que estar com o dedinho assim, ó, e fazer, ó, não. E doem quem doer, ache ruim quem achar. Porque você não vai deixar de desonrar a Deus para honrar o diabo. Diga não, meu irmão, minha irmã. Vamos dizer não. Vamos dizer não, é verdade. Temos que dizer não para as coisas que a gente sabe que não é do Senhor. Agora, doutrina não se enquadra em mandamentos e preceitos de homens. É o que está na palavra de Deus. E Moisés recusou e disse: não, eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó, porque o meu destino aqui é outro.
Moisés recusou o palácio, recusou as benfeitorias, recusou ser rei, recusou tudo para dizer o não. Sabe por que o não? Porque aquele não, que aquele jovem, Moisés era jovem, aquele não que Moisés deu para a filha de Faraó, foi o que fez ele ser o líder do povo hebreu, lá na terra que Deus tinha prometido para que ele chegasse lá. Vocês viram como às vezes o não também é muito importante para nós avançar? Vocês viram como o não também é muito importante para que a gente venha chegar até mesmo aos nossos objetivos? Quem está entendendo diz amém. Amém. Então, igreja, pare e analisa comigo aqui agora. Nem sempre nós devemos dizer sim. Nem sempre nós devemos dizer sim, não. Nós não devemos dizer nunca sim para o inimigo. Sempre não. Porque ele não merece o nosso sim. Agora, pastor, é fácil o inimigo chegar para mim e eu dizer não para ele. Não, aí você tem que ver aonde que o inimigo está operando para você dizer um não na cara dele. Porque às vezes ele está usando pessoas que você nem imagina, e é nesse momento que você tem que chegar e dizer um não. Porque o inimigo às vezes está por trás daquelas pessoas, e você tem que saber quando é o inimigo e dizer não, isso aqui não dá, e pronto, acabou. Bate as palmas para o Senhor Jesus. Igreja, não vamos muito longe. Daniel também disse não para Nabucodonosor e o seu palácio. E se você parar e analisar, você observa que quando Daniel ele foi para lá que ele foi tirado ali da terra de Jerusalém, foi levado lá para o lado de Babilônia, do Egito, lá para aquele lado lá. O que foi que aconteceu? Ele foi jovem também. Só que tem gente que diz, eu sou muito jovem para servir a Deus, eu sou muito jovem para abandonar isso, abandonar aquilo. Ei, a Bíblia diz, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, que é o tempo que nós temos força. É o tempo que nós temos força, porque quando chega a velhice é só canseiro e enfado. O tempo de trabalhar para o Senhor é agora, meu jovem, minha jovem. O tempo de fazer a obra para Deus é agora. Não se embarace com os negócios dessa vida. Procure honrar aquele que te chamou. E agora você para e analisa Daniel ali no meio daquele Egito, daquela Babilônia terrível, já jovem. Ele recusa o maná do rei. E quando ele recusa o maná do rei, o que acontece? Ele recusa o do rei, mas aceita o de Deus. Porque sempre que você recusa os convites do inimigo e a proposta do inimigo, Deus vai chegar com a dele melhor do que a do inimigo, 1 bilhão de vezes mais. Porque Deus viu que você foi fiel de negar, de não querer, melhor dizendo, até mesmo a parte que cabia a você. Que era o quê? O prazer da carne. Você abriu mão do prazer da carne, você abriu mão das coisas do inimigo e do adversário para fazer a vontade do Senhor. E agora, se você parar e analisar, você vai ver Daniel, quando ele falou não naquele momento, quantos não chegaram para eles, não acharam que ele era doido, dizer um não, ali pro manjar do rei, dizer não também para Belsazar, mas quando ele disse um não, ele se tornou governador. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente diga um não para o capeta, porque o sim vai vir é do Senhor. Diga um não para o diabo e para o pecado e para o engano, porque o Senhor vai trazer o sim, e o sim dele vai ser uma maravilha. É verdade, irmãos, que muitas das vezes o sim para o inimigo torna mais fácil para a nossa carne, para o nosso ego, para o nosso eu. Parece que o sim do inimigo vai ser mais rápido, vai ser muito mais fácil do que eu ter que enfrentar o mar vermelho. Mas é isso aí que vai trazer a desgraça. Amém, igreja? Amém? Amém? É isso que vai trazer a derrota para nós. Então o que eu digo hoje? Você que está dando um sim para o inimigo hoje, se prepare para a derrota amanhã. Agora você que está dando não para o inimigo hoje, se prepare para governar e receber bênçãos grandes, em nome de Jesus Cristo. Porque Deus, Ele conhece os seus fiéis. Deus conhece. Ou será que nós estamos fazendo com Deus que nem muitos faziam com a professora? Aquele que não gostava de estudar, até hoje ainda tem esses que, quando a professora passa perto do aluno,
Ele está lá com a mão, aí a professora veio e está escrevendo. Quando vira as costas, parece que não existe mais nada. Por quê? Porque a hipócrita só faz na frente de quem está olhando. Quem está entendendo diz amém. Amém. É que nem aquele santinho que no trânsito anda parecendo um santinho, cumpre todas as regras porque a polícia está perto. Quando a polícia não está, até racha ele faz. É hipocrisia. Eu fico rouco, mas a voz não acaba. É hipocrisia, irmãos. Nós temos que ser a mesma pessoa, porque se o policial está olhando a pessoa fazer ali o certinho, quanto mais Deus que está nos olhando e que não há parede para Ele não enxergar. A Bíblia diz no livro de Hebreus que todas as coisas diante do Senhor, elas estão nuas e patentes, ou patentes e nuas, que representa que nada, você pode se esconder a 1000 metros embaixo da terra, que o Senhor está te vendo o que você está fazendo lá. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então não adianta querer fazer só para as pessoas verem. É que nem o outro diz assim: eu só vou orar e jejuar quando me der vontade. Então você não vai fazer nunca, porque a tua carne nunca vai te levar a desejar orar, jejuar e fazer a vontade de Deus e ler uma Bíblia. Você tem que fazer quando você está sem vontade, porque é nesse dia que é o maior combate da sua vida para ser vencido. Quando você não está com vontade, é porque o inimigo está lutando para você não receber a tua vitória. É o dia que você tem que ter mais esforço ainda, porque aquele dia é o dia da maior peleja. É que nem quando a pessoa às vezes está sem vontade de vir na casa de Deus, é o quê? É o inimigo lutando, porque ele sabe que aquele dia é o dia da vitória daquela pessoa, impede, embaraça, faz de tudo para ela não chegar. E quando ele põe desculpa na tua mente para tu não fazer, que tu acha que tu vai ganhar naquele momento e vai sair como o espertinho, a espertinha e vai ser bom, é porque ele já planejou a tua derrota lá adiante. Então jamais dizemos sim para o inimigo, só não, não, não e não em nome de Jesus Cristo. Vou citar mais um exemplo, que foi o exemplo de José também, que foi um jovem que foi preso, acusado, porque a mulher de Potifar se apaixonou pelo José, porque José era um homem formoso, forte, e ela viu que José ia ter futuro em sua liderança. E José pegou e simplesmente recusou também, porque ele falou: eu não pecarei contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Aleluia, Senhor. Agora o que mais me chama a atenção é que tem gente que poderia ter citado, e tem gente que se preocupa só de não pecar na frente dos outros para não ficar feio, ou então se preocupa também só de pecar quando o pecado é visível. Aí ela faz de tudo para não fazer, mas nós temos que lembrar que os pecados também ocultos o Senhor vê. O Senhor vê os pecados ocultos. José estava em uma outra cidade, longe de parente. O pai pensou que ele estava até morto, ele poderia pecar, adulterar com aquela mulher, beber vinho, virar o bicho ali, e ninguém ia ver. Era ele e a mulher, mas ele percebeu que no meio dos dois tinha um ser supremo, que era Deus, olhando para a vida dele e sabendo que o que ele fizesse era pecado. E se eu fosse atrás das tentações dos demônios aí fora, e de tudo que já me ofereceram para entrar em política, já me ofereceram 5 mil, quase 10 mil ilícito, e eu nunca peguei, já me ofereceram dinheiro sujo e eu nunca peguei, porque eu sei que se eu digo sim naquele momento, hoje eu não estaria aqui pregando não para Satanás. É por isso, irmãos, que nós sempre temos que dizer não para o inimigo. Não para o inimigo. Porque José poderia ter dito um sim e a tragédia teria sido grande. Mas pelo não dele, ele se tornou governador. Quem entendeu diz amém. Amém. Então é assim que nós devemos viver, irmãs, irmãos e Igreja Santa do Senhor. É assim, é o não. É o não. É o não. Quando o inimigo vem dizer: hoje não dá para tu ir para a igreja, aí tu diz assim: não, Satanás, tu está errado, eu vou sim. Amém. Hoje não dá para tu jejuar porque tu está capenga. Hoje é o dia que eu mais vou jejuar, porque é o dia que eu estou capenga e o Senhor vai me colocar de pé.
Hoje é o dia que tu não pode orar, que a tua garganta está aí doendo. Eu vou regaçar minha garganta até Deus ouvir a minha voz. Sempre o não para o inimigo e sempre o sim para o Senhor. Porque quando vocês dizem não para Deus e sim para o inimigo, a derrota é sua na certa. Parece que eu senti assim que teve gente assim que deu uma engasgada assim, que tá me olhando com cara assim de suricato, meio assustado, e outros também já triste assim, eu não vi mais glória a Deus. É tu que tá enforcando, Satanás, que o povo não glorifica a Deus. Saia em nome de Jesus. Olha aí, saiu na hora e o povo agora está glorificando. Estava com a mão na garganta, apertando para não dar glória a Deus. Só que o Senhor já tirou a mão. Pode glorificar o Senhor bem alegre com as palmas de vitória. Irmãos, se eu fosse citar exemplo de pessoas fiéis aqui, eu poderia citar um monte. E por último agora eu vou citar o modelo. A peça principal é Cristo. Cristo, quando o inimigo chegou para ele, falou assim, mostrou já os reinos e as suas glórias. E se o bicho não mostrou para Cristo, não foi somente aquele reino lá de Jerusalém, não. Ele mostrou os reinos futuros que Cristo poderia tomar conta também. Ele vai dizer assim, se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. O Senhor vai dizer assim para ele, não. O inimigo vai lá e diz assim, tu tá com fome, tu é filho de Deus, pega essas pedras, transforma em pão e come. Ele diz não, porque nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, nós temos que aprender com Cristo que todas as tentativas, o Senhor nunca disse sim para o inimigo, só não. Então nós também temos que viver só no não para o inimigo. Porque tudo que você está fazendo aí no oculto, no escondido, Deus ele está vendo tudo. Aí a pessoa vai e diz assim, mas eu estou pecando, estou fazendo tudo errado e nada me acontece. Epa, você vai comprando bastante no teu cartão, chega uma hora que a fatura chega e você se assusta, não se assusta? Ai, mas eu não comprei isso tudo, é claro que comprou. Na hora da alegria do vinho no coração, dá até a mulher buscar para dançar lá na frente do povo. A alegria também aqui não representa só a alegria do vinho, não. Representa a falsa alegria que Satanás coloca também na hora do pecado. É verdade, Deus. Mas depois vai ser triste o negócio. Então agora você para e analisa comigo uma coisa que eu vou falar aqui. Cristo sempre disse não para o inimigo, mas disse sim para a cruz, para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, igreja, em nome de Jesus, sempre diga não para o inimigo. Quando o inimigo vinha assim, olha lá como tu é, olha lá como tu é. Ele sabe que o que derrubou ele foi a soberba, o orgulho, o nariz empinado, querer se mostrar. Quando o inimigo vinha com o negócio de dizer, olha como tu é importante, olha como tu é bonita, olha como tu faz isso, olha como tu faz aquilo, olha como tu louva bem, olha como tu prega bem, olha como tu anda bem, olha como tu faz as coisas muito bem. Aí você diz assim, Satanás, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Eu não passo apenas de um instrumento velho, sucateado e usado nas mãos do Senhor. Não venha da glória que eu não mereço, porque toda honra e toda glória seja dada a Deus. Porque, irmãos, quando o inimigo usa alguém para elogiar um homem ou uma mulher de Deus, ou o inimigo faz a soberba subir no teu coração, não é para você ir adiante não, porque ele sabe que da soberba e do orgulho procede a queda. Então ele vai fazer você se ensoberbecer, que a tua queda vai ser maior. O inimigo sabe trabalhar. Tem gente que diz que não. Os soberbos, os orgulhosos, os iracundos, nenhum fica de pé. Porque a Bíblia fala é da soberba e do orgulho que procede a queda do homem e da mulher. E o inimigo sabe que foi isso que derrubou ele lá do céu, e ele até hoje está derrubando um monte de crente dentro da igreja e ele não percebe. Porque tu nem é isso tudo não, ô Manchester. Tu não é isso tudo que o diabo fala.
mas ele fala para te deixar orgulhoso, porque ele sabe que tu não é nada, mas ele quer fazer com que você ache que você é tudo, porque ele fazendo isso, ele te derrubará em poucos dias, se você não reconhecer, porque ele sabe o que Cristo falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e ele não quer que nós sejamos como Cristo, humilde e manso. Ele quer a soberba, o orgulho, de querer ser melhor, de querer ser, aí ele que vai derrubar. Mas em nome de Jesus, receba a palavra e diga um não também para o inimigo, que a vitória é sua em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, e as palmas que glorificam o Senhor.